Continuando a nossa série de cinema brasileiro, eu vou falar com vocês hoje sobre O Silêncio da Chuva. O Silêncio da Chuva é o último filme agora mais recente do Daniel Filho. E eu já vou falar logo do Daniel Filho no quesito principal. Ele é ator, mas eu admiro muito o trabalho dele como diretor. Principalmente se nós temos uma teledramaturgia hoje no Brasil, se deve à existência de Daniel Filho. Muitos amam, muitos odeiam. Os que amam têm motivo para amá-lo. Os que o odeiam também têm motivos para odiá-lo. Mas, independente de ser amado ou odiado, a gente não tem como desmerecer, como não reconhecer o trabalho dele também como produtor e diretor. Então vamos para a direção. Daniel Filho no cinema, ele consegue aproximar o cinema brasileiro do mais próximo que a gente pode ter do cinema de estúdio. Ele consegue, como ele já fez várias comédias, do tipo Como Se Eu Fosse Você, ter o estúdio. Por que o Daniel ele é um diretor de estúdio? Por causa da televisão? Não necessariamente, apesar de ter influenciado muito. Mas o Daniel Filho, ele é um diretor de estúdio porque o estúdio, na verdade, é o sonho de todo diretor. E eu vou te explicar o porquê. Eu mesmo sonho com o estúdio. Porque dentro do estúdio você tem um controle do tempo. Dentro do estúdio, não interessa se é dia, se é noite, se está chovendo, se está sol, se tem barulho, se tem silêncio. Dentro do estúdio, você tem controle da atmosfera. Se você tem recursos técnicos para trabalhar com o croma, você consegue fazer qualquer coisa. Se você tem recursos técnicos de efeitos especiais, de computação gráfica em estúdio, você pode fazer qualquer coisa. Haja visto as séries americanas. 90% das séries americanas que você assiste nas plataformas de streams, até mesmo Walking Dead, muita coisa é feita com parede verde e você acha que está acontecendo no meio da rua. Não, é tudo estúdio. Mas O Silêncio da Chuva tem uma quebra nesse trabalho do Daniel. Ali praticamente não tem estúdio. Daniel Filho, que é raro ele fazer isso no cinema, ele foi pra rua. E você vê um filme muito bem elaborado, de forma 90% do filme acontece em externa. Ele foi pra rua, com salvas exceções de algumas locações. E você enxerga uma realidade no trabalho do Daniel, que aí você sente que mesmo com todo o controle em estúdio, algumas coisas que são feitas na rua fazem falta. Que eu quero deixar aqui bem claro o porquê que eu vou deixar essa observação do roteiro. O roteiro do Silêncio da Chuva é uma coisa que a gente tem uma certa carência no nosso cinema, porém na década de 1960, 1970 toda e início de 1980 era mais presente no cinema brasileiro, como Faca de Dois Gumes, aquele filme policial, aquele filme de crônica policial, que a gente não tem mais há muito tempo. O máximo que a gente consegue chegar num filme dito policial no Brasil seria Carandiru, Cidade de Deus, né? Tropa de Elite, que são filmes maravilhosos, mas não possuem aquela tez do filme policial dessas décadas que eu comentei com vocês. O Silêncio da Chuva tem essa tez, essa atmosfera. É muito bem elaborado neste ponto a história, o argumento e o roteiro do filme. A gente tem ali um filme típico policial brasileiro. Mas, na minha opinião, eu acho que o público no geral, eu vou falar como técnico, como profissional, mas eu acho que o público no geral
que de repente não possua os mesmos critérios que eu tenho, vá perceber isso. Eu enxerguei duas falhas de roteiro. Que óbvio, né? Que é a velha história, e que a gente usa sempre que possível, da licença poética para que a história consiga correr, para que você consiga narrar a trama. Primeiro, o vilão em questão, que depois a gente descobre no final, não vou dar spoiler, porque eu acho que é um filme que merece muito ser visto, apesar dessas duas falhas. O vilão, ele descobre e persegue as pessoas para chegar a um objetivo, tá? Tô tentando não dar spoiler. E só que você se pergunta, mas como é que o vilão teve acesso a essa informação para correr atrás dessas pessoas? Você pode depois, no seu imaginário, tentar preencher essa lacuna. E eu, de uma certa forma, até consegui. Mas eu senti falta deste esclarecimento na história. Não que a história tenha que ser entregue de bandeja, mas é que ficou tão oculto, de fato não ficou oculto, não foi contado, que é como se tivesse um pulo, como se fosse, e fosse não, é um furo de roteiro. Isso eu não entendi, ainda mais partindo de um produtor e diretor como Daniel Filho. Eu não consigo entender como isso existe no filme. A única coisa que eu posso tentar acreditar para justificar é que ele tenha feito isso de forma proposital. Uma tentativa de nova linguagem, enfim, pode até ser. Mas eu, como espectador e técnico que sou, achei isso falho. E a outra questão do roteiro, que poderia ser uma grande sacada numa outra proposta de filme, num outro tipo de história, num filme de repente de suspense, numa pegada tipo Instinto Selvagem, com a Sharon Stone, O Corpo em Evidência, com a Madonna, num filme nessa pegada, essa cena, esse desfecho poderia se encaixar muito bem. Mas na atmosfera, na narrativa que o filme estava, eu particularmente acho que acaba tirando a verdade da história, que é a forma, no final, também tentando não dar spoiler, de como a vítima consegue eliminar o algoz. Por mais genial que possa aparentar ser a ideia que a vítima teve, por mais que a falha de saúde do algoz pudesse, estou tentando não dar spoiler, pudesse proporcionar que ela tivesse essa saída, é uma coisa muito fora da realidade da história. E isso eu achei um pecado pro tipo de filme que é. Porque é um filme, no geral, no seu contexto, muito bom. Principalmente se tratando de elenco. A escolha do Lázaro Ramos para fazer o protagonista do filme, impecável. A escolha de Guilherme Fontes para dar o start da história e ser o pivô de tudo que acontece, também impecável. A escolha de Anselmo Vasconcelos, por mais que eu tenha as minhas diferenças com ele, tenha me arrependido de tê-lo chamado para fazer o Requiem para Laura Martin e pedir a Deus que nunca mais eu precise trabalhar com ele novamente, questão pessoal minha, você como diretor, produtor, chama porque é um excelente ator. A escolha do Anselmo Vasconcelos para fazer a pequena participação que ele fez no filme, para o tipo de personagem, deu um momento perfeito para o filme. Foi o tempero ideal. Outras atrizes, como a própria Cláudia Abreu, fantástica, impecável no filme. Otaviano Miller, perfeito também. Os demais atores e atrizes, maravilhosos. O filme, nota 10 em relação a ele. Incrível, tá? Então assim, eu deixo aqui a dica para vocês. O Silêncio da Chuva é um filme que o título pode não ter muito a ver com a história, apesar de começar à noite chovendo, né?
É muito poético o título para o que a história narra, mas é uma história muito legal, apesar desses dois pontos de roteiro que eu apontei. A história, no final, ela se compensa, ela se completa, como peça de entretenimento maravilhoso, nota 10. É um cinema de resistência, como todo cinema brasileiro, não é fácil fazer filme no Brasil com recurso. Com recurso, aqui já é difícil, porque o custo de um filme inteiro no Brasil, muitas vezes, é o valor do cachê de um técnico na indústria internacional. Só para vocês terem uma ideia. Com recurso, já é difícil. Sem recurso, então, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, é heróico, tá? Mas é um filme assim, ó, que no final, no seu todo, no contexto geral, muito bom. Muito bom. Mesmo com essas duas falhas, que eu considero, de repente você assista e não considere, vem até aqui me contradizer ou discordar de mim nos comentários, é um filme que vale a pena ser visto, tá? Então, se você está querendo testar o seu olhar, se você está querendo ver um tipo de cinema que no Brasil não se faz há muito tempo, eu, para falar a verdade, os últimos dois filmes, para mim, no Brasil, que trouxeram essa... Vou falar mais, são dois não, são três. Que trouxeram essa atmosfera de literatura policial, se chama, primeiro, que é o mais antigo deles, Faca de Dois Gumes. Segundo, Buffy Spallanzani, com Tony Ramos. Maravilhoso filme, que é da Ravenna Produções. E terceiro, A Hora Marcada, com Gracindo Júnior e Beth Goulart. Filme também muito bem sacado. Também tem a participação de Osmar Prado. Filme muito bem sacado, uma história muito legal. Mas saindo desses três, a gente não tem mais esse resgate como a gente tinha Terror e Êxtase do Calmon, filmes da década de 1970, 80, Caso Cláudia, entende? E esse filme, O Silêncio da Chuva, ele traz essa atmosfera de volta. É uma pena que não se tenha mais produções desse tipo no Brasil. Então fica aqui a dica. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o joinha, compartilha, comenta aqui o que você achou. A gente se encontra no próximo. Forte abraço.